Mas não é de aquele caos no mundo literário, falado oralitura, né? Que significa como e formas de produção literária através da tradição oral e com tatice manifestação daquilo que e maneiras de estar, de viver, de sonhar e também de próprio manjondade, que seja convivência entre próprio comunidades humanas. Então, uma das formas de manifestação de manjondade tem a ver com próprio questões de canto, mas também enquanto um espaço de celebrar aquilo que é patrimônio cultural de Juntadintes, e por outro lado também e um espaço espontâneo onde o próprio Mingueira, sobretudo, está projetar aquilo que isso é vida do dia a dia, né? Quando nós chegamos, por exemplo, num cenário de TC, manjondade, suma um estilo musical, e apenas uma dimensão daquilo que é uma cultura, daquela cultura que tem protocolos em termos de comunicação, por exemplo, maneira de cantar crioulo é diferente que outras manifestações, para de Kumá, e todos a tio que criou popular, mas de um certo tradição mais antiga, de que questões, por exemplo, de dito, elemento fundamental na passa mensagem. Ao contrário, por exemplo, na música moderna ou contemporânea, também, por exemplo, na próprios estilos mais urbanos, de que tem um discurso muito direto de confronto, manjondade muito mais sutil, mais aquele que é mensagem direta, aquele que é discurso indireto, mas também cheio de carga simbólica, de significado, de maneira de interpretar próprio relações de convivência na família, na bairro, mas também entre entidades, público, e na maneira também de como o próprio diferenciar essa comunidade com outras comunidades. Agora, e tem elementos que é fundamental, papel, por exemplo, de instrumentos que estão utilizados na manjondade, e muito particular para ver também instrumentos tudo artesanal, e que está também próprio possibilidades de essas atrizes inventar sonoridades, inventar ritmos a partir de ser dia a dia daquilo que estão com eles enquanto produtores de próprio bem-estar. Outra coisa importante também é trajes, né? Por exemplo, a celebração de pano de pinto é um elemento importante, mas tendo outros tipos de vestuários, como, por exemplo, camisa de soca, de mulheres, mas tem também, por exemplo, categorias sociais, uma rainha, uma rei, que tem funções muito específicas na gestão da própria atividade do grupo de manjondade. Mas manjondade, sobretudo, é uma forma de estar, é uma forma de solidariedade que te permite não só salvaguardar relações de convivência, mas também construir uma nova maneira de proteção social e de projeção de convivialidade dentro de códigos de conduta de interajuda, de colaboração, de parceria, questões fundamentais. Por exemplo, se não jubi esses tipos de dinâmica, não é a questão, por exemplo, da bota. A bota suma um mecanismo que te permite autofinanciar próprias iniciativas de proteção social, desde questões de saúde, de educação, mas também de salvaguarda da própria identidade, uma questão de batismo, de casamento, questões, por exemplo, de rituais fúnebres, ou então atos de posse ou de transição, por exemplo, de alma, de corpo, de pecador para o mundo espiritual. Então, manjondade é um conjunto de códigos de conduta, um conjunto de códigos de comunicação e um conjunto de códigos de identidade que te permite a afirmação de uma determinada sociedade face àquilo que modos de organização de próprio convivência, mas também de estilos de vida, de que regir até padrões de valores na sociedade. E esse é um patrimônio de Guiné-Bissau. Esse é um patrimônio que é necessário proteger e que é necessário também criar novas sínteses, mas que não já, por exemplo, parte na fazer, de como que, em termos geracionais, não permitir salvaguardar tudo aquilo que é patrimônio de oral ou de oralitura, mas também tecido na campo, por exemplo, a mim, disse uma poeta, vou escrever, vou deixar registro enquanto literatos, mas também, por exemplo, do ponto de vista de imagem, criar tudo aquilo que é elemento que pode perenizar no tempo essa que tradição que a OSNA, enquanto mais fenômenos de urbanização, de globalização e de consumos muito mais imediatos, e acaba por provocar alguns desajustes
dentro desses sistemas tradicionais, mais fechado, e que a OS está servindo um espaço de retaguarda, de quando não está repousando na confiança, não frequente, não falou como, não tem um curso no mundo que é diferente de outros povos do mundo.